Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite e o tema dela é o lugar do processo. Sabe, às vezes Deus nos leva a lugares para podermos passar por um processo ao qual vai trazer lições e crescimento para nós. E eu quero, por favor, que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 22, a partir do verso 1. Estou sentindo falta de muita gente aqui. Estou sentindo falta de líderes, estou sentindo falta de pessoas. E semana que vem eu quero vê-los todos aqui em nome de Jesus, porque ainda tem líder no Conectados e eu ainda não deixei de ser líder desse ministério de jovens, então está meio solto, mas nós vamos pegar de volta. Então eu quero os líderes aqui semana que vem, porque uma das funções do líder é estar aqui no Conectados, amém? É isso aí. Está muito frouxo, as pessoas estão achando que tem o seu mundo lá. Não, nós somos uma igreja só, nós somos um ministério só, e nós somos um grupo de jovens só, amém? Amém. E se não for amém, vai ser amém em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Fala para a pessoa do seu lado assim, Davi fugiu da cidade de Gate, fala para a pessoa. E foi para o lugar do seu processo. E foi para Adulão, para as cavernas de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os pobres de espíritos, perturbados de espíritos. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Essa fortaleza é Massada. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Pai, fala conosco em nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém. Sabe, eu quero trazer para você um breve relato de tudo o que estava acontecendo nesse contexto que nós acabamos de ler. Davi teve dois momentos até chegar aqui. Davi teve um primeiro momento de ascensão na sua vida, em que ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e vem Samuel, talvez o sacerdote mais respeitado, o profeta mais respeitado, vem falar da parte de Deus que Davi seria rei de Israel. Samuel unge Davi como rei de Israel. Davi, ele enfrenta o Golias e derrota o Golias, e ganha notoriedade entre o povo, entre as pessoas. Davi começa a trabalhar dentro do palácio, primeiro tocando harpa para o rei Saul, e todas as vezes que Saul ficava perturbado, Davi tocava a harpa e os demônios saíam de Saul. Davi, quando vence o Golias, ele se torna um dos comandantes do exército de Israel. E Davi, como prêmio por ter vencido Golias, casa com a filha de Saul. Ascensão. Muitas vezes na nossa vida nós vivemos momentos de ascensão.
Sabe aquele momento em que as coisas começam a dar certo, as coisas começam a se encaixar, e Davi começa a ganhar notoriedade entre o povo e em especial entre as mulheres. Como assim? Olha a canção que as mulheres cantavam para Davi. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. As mulheres cantavam isso. E Davi ficou famoso. Davi ficou popular. Davi ficou o cara. Talvez ele fosse hoje um influenciador da época. E a mulherada pagava pau para Davi. E tipo, Davi era o cara. Só que, às vezes, o sucesso de alguém causa inveja em outra pessoa. E essa popularidade de Davi causou inveja em nada mais, nada menos do que em Saul, o rei. E daí Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. Como assim? Se eu sou o rei, eu matei milhares, porque Davi, que não é nada, matou dezenas de milhares? E Saul começa a perseguir Davi. Saul começa a ter desejos de matar Davi. E o que era ascensão começou a ser queda. Porque daí Davi teve que fugir. Se não fosse Jonatas, seu amigo, filho de Saul, Davi já tinha morrido. E daí Davi foge. E ele leva com ele 400 homens, mais ou menos, os mais tops da época, os endividados, os perturbados de espírito, os descontentes. Ele só levou os podres junto com ele, os caras que já deviam, os caras que já não tinham mais credibilidade. Só foi gente ruim com Davi. E Davi começa a fugir de Saul. Ele vai para Gade, ele vai para Mispa, e ele chega nas cavernas de Adulão. Para você entender, as cavernas de Adulão, elas ficam mais ou menos 25, 30 quilômetros de Jerusalém, a caminho do Mar Morto, na parte oposta de Jerusalém. As cavernas de Adulão ficam numa região de montanhas, de lugares onde existem centenas de cavernas. E lá das cavernas de Adulão você consegue olhar para o lado direito e ver Hebrom e o vale de Hebrom embaixo. Depois você procura saber geograficamente, você vai entender o que eu estou falando. Depois você vê uma parte da Judéia, e lá no canto você vê o subúrbio de Jerusalém, e mais lá na frente você vê Jerusalém. Era um lugar estratégico para você fugir, porque se dali das cavernas de Adulão você conseguia ver todas as movimentações por todos os lugares que o exército de Saul poderia vir para procurar Davi. E Davi se esconde lá. E eu quero nessa noite trazer 4 lições desse tempo que Davi e esses 400 homens ficam ali na caverna de Adulão, passando cada um por seu processo. Porque existem momentos que nós precisamos parar e entender o propósito de Deus. Porque estava dando certo até o momento, mas daqui a pouco as coisas começaram a degringolar, a dar errado, e Davi não sabia o que fazer. Ele não tinha feito nada de ruim para Saul, mas Saul queria matá-lo. Existem coisas que às vezes acontecem com a gente que foge do nosso controle. Nós não fizemos nada para aquilo acontecer, mas está acontecendo. E Davi foge para as cavernas de Adulão, e Deus começa a trabalhar em Davi e naqueles 400 homens que estavam com ele ali nas cavernas de Adulão. E eu quero trazer para você 4 lições nessa noite que você vai poder. Talvez nessa noite você está
no lugar que seja a sua caverna de Adulão. Talvez esse lugar, talvez essa igreja, para você nessa noite seja uma caverna, onde você tem que tomar decisões, e você precisa do aval de Deus nessa noite. Talvez Deus está querendo direcionar você para algum lugar, de alguma forma, e nessa noite você está aqui na caverna de Adulão, para que Deus fale com você nessa noite. E a primeira lição que a gente aprende com Davi ali na caverna de Adulão é que a caverna é um lugar de reorganização de valores. Davi teve que reorganizar a sua vida, e quando nós reorganizamos a nossa vida, a primeira coisa que nós temos que pautar essa reorganização é nos valores que nós entendemos ser os corretos. Sabe por quê? Porque o mundo tem deturpado os valores todos os dias. Existe hoje uma inversão de valores, e Davi precisou ir até aquela caverna para reorganizar os seus valores. E sabe aonde eu vejo isso? As primeiras pessoas que foram com Davi, além daqueles 400 homens, foi a sua família. Entenda uma coisa, quando Davi estava no palácio, a sua família continuava lá, no campo. Davi não levou a sua família para o palácio. Davi não levou os seus irmãos para estar com ele, comandando os seus irmãos. Até tinha problema de relacionamento entre ele e os seus irmãos. Mas quando Davi vai para as cavernas de Adulão, a primeira preocupação que Davi tem é se preocupar com seus familiares. E a sua família fica ali com Davi, até que Davi tem que continuar caminhando, e ele sabe que seria transições difíceis, porque Saul estava querendo matá-lo. Mas enquanto ele esteve ali nas cavernas de Adulão, a sua família estava com ele, porque ele reorganizou os valores. E quando ele teve que sair dali, ele ia para outros lugares, e ele nem sabia para onde ia, porque Deus ainda não tinha falado. Ele vai até Moabe, conversa com o rei de Moabe, para que os seus pais ficassem ali, e o rei de Moabe cuidasse dos seus pais. Talvez você está vivendo um momento, receba essa palavra em nome de Jesus. Talvez você está vivendo um momento de dificuldade com seus pais, com a sua família. Você está nessa noite na caverna de Adulão, porque Deus quer reorganizar os seus valores familiares nessa noite. Eu estava conversando com umas pessoas esses dias, e eu falei assim, sempre, quando tiver uma discussão entre pais e filhos, eu vou estar do lado dos pais. Sabe por quê? Porque alguém pode amar você muito, mas não se compara com o amor de pai e mãe. Só o de Deus é maior que o amor de pai e mãe. E talvez hoje você não entenda isso, mas quando você for pai, quando você for mãe, você vai saber do que eu estou falando. Então hoje Deus está te levando a reorganizar os valores familiares da sua casa. Talvez você vá sair daqui nessa noite e pedir perdão para os seus pais de tudo que está acontecendo. Talvez você vai sair daqui nessa noite e vai liberar perdão para alguém da sua família, da sua casa, que você entristeceu ou que te entristeceu. Sabe por quê? Porque a caverna de Adulão é um lugar de reorganizar os valores. Segunda lição que a gente aprende com Davi ali, é que a caverna de Adulão é um lugar de significado profético. Como assim? Entenda uma coisa, a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada nos conta que os irmãos de Davi não criam nele, não o valorizavam. Tanto é que por ocasião da guerra com os filisteus, quando Golias desafiava o povo de Israel, Davi, chegando no campo de batalha, foi destratado por seus irmãos, que o chamaram de mexeriqueiro, de curioso, de intrometido, de metido à besta. E agora estavam ali buscando refúgio junto a Davi na caverna de Adulão. E quando eu vejo essa história, na Bíblia existem muitas histórias que elas são
parecidas, são iguais. E eu lembro lá do Evangelho de São João, no capítulo 7, quando os irmãos de Jesus, a família de Jesus, não cria, não acreditava em Jesus. Quando, você quer ver, ó, abra sua Bíblia aí em Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Sabe, eu vejo um significado profético de Davi estar ali na caverna de Adulão, porque até então seus irmãos também não acreditavam nele. O seu pai, Jessé, não acreditava nele. Como assim, Carlinhos? Jessé levou os seus 6 filhos para Samuel, mas não levou Davi. E quando Samuel conversou com um, com o outro, nenhum era o ungido de Deus, mas teve que buscar Davi lá no campo, cuidando das ovelhas, para que ele fosse ungido. Problemas de relacionamento, problema de credibilidade. Os seus irmãos não criam em Davi, não acreditavam que Davi seria o próximo rei de Israel. Da mesma forma que muitos não acreditam que Jesus é o Senhor, muitos não acreditam que Ele pode mudar a história, muitos não acreditam que Jesus pode mudar uma situação, que pode curar uma doença, que pode libertar um cativo, que pode transformar uma pessoa. Mas ali, na caverna, aquela caverna tinha um significado profético, porque ali teve reconciliação e os seus irmãos começaram a crer nele. Terceira lição: caverna de Adulão é um lugar de sair da superficialidade e buscar uma profundidade com Deus. Sabe, parece que tem tudo a ver, né? Cavernas de Adulão, existem, eu estava lendo sobre as cavernas de Adulão, existem cavernas ali, lugares ali, que não consegue se medir a profundidade de tão profundo que é. As cavernas que contemplam aquela região das cavernas de Adulão. E ali eu vejo que a caverna de Adulão era um lugar de buscar profundidade com Deus. Sabe por quê? Porque ali eles dependeram totalmente de Deus. Ali não tinha muito, aquela região é um lugar de pedras. Se você procurar informações sobre aquele lugar, não tem muita vida ali, não tem muita comida ali, não tem muita coisa para se alimentar. Imagina 400 homens ali por um tempo. Como que eles sobreviveram ali? Como eles foram alimentados ali? Como que eles foram cuidados ali? Você quer saber como? Ali na caverna de Adulão, Davi escreve provavelmente 2 salmos. E você pode ler na sua casa, porque o nosso tempo já é avançado, mas você pode ler o Salmo 57 e pode ler o Salmo 142, que muito provavelmente esses 2 salmos foram escritos no período que Davi estava na caverna de Adulão. E Deus cuidou de Davi. Deus sustentou Davi ali. E Davi foi para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Sabe por quê? Davi já tinha experimentado muitas vezes o poder de Deus, quando venceu o leão, quando venceu o urso, quando venceu o Golias, mas ali ele viu o cuidado de Deus todos os dias, para que ele não passasse por nenhuma necessidade. Ele não é Jó, mas ele poderia escrever como Jó escreveu lá em Jó 42, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço de andar com ele, porque Davi foi sustentado pelo Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite numa zona de superficialidade com Deus, de religiosidade, mas eu digo para você, esse lugar, a casa de Deus é um lugar de você buscar um nível mais profundo de intimidade.
A casa do Senhor é um lugar de comunhão, é um lugar de você crescer na graça e no conhecimento, buscar intimidade com Deus. E por último, as cavernas de Adulão é um lugar de transformar humilhação em honra. Talvez você entrou nesse lugar humilhado. Talvez você entrou aqui nessa noite ferido, machucado, machucada. Talvez alguém violentou a sua moral, a sua índole. Talvez violentou os seus sentimentos. Talvez você entrou nessa noite aqui nesse lugar sem credibilidade. Talvez você entrou nesse lugar, na caverna de Adulão, espiritualmente falando, aqui nessa noite, sem amigos, sem perspectiva. Mas eu vou falar para você uma coisa na autoridade do nome de Jesus. Se você entrou aqui é porque você quer ser mudado por Deus nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite é porque Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova perspectiva para você. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem já ouviu aqui falar dos valentes de Davi? Quem já ouviu falar? Muito provavelmente Joabe, Joiada, Abisai, Urias estavam com esses 400 homens aqui. Eram homens despreparados, mas Davi tornou, o que o texto fala que Davi tornou-se líder deles, e Davi treinou eles, Davi preparou eles, Davi foi alguém que ajudou aqueles homens, e muitos daqueles homens desacreditados, que saíram de Israel, de Jerusalém, sem honra, eles voltaram para servir o rei Davi, como comandantes do exército de Davi. Muitos daqueles homens que estavam ali sem credibilidade, se tornaram os valentes de Davi, que guerrearam, e o menor enfrentava 100, e o maior enfrentava 1000. Entenda uma coisa, quando Deus tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, nada pode impedir, nada pode parar você, se Deus tem um propósito na sua vida. E aqueles homens saem ali da caverna de Adulão, e quando eles voltam, eles ainda fogem mais um pouco, eles ainda se escondem mais um pouco, mas quando eles voltam para Israel, eles voltam com Davi se tornando o rei de Israel, e um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha experiências com Deus, ele tinha passado vales, desertos, provas, e ele tinha se encontrado fiel. Saiba de uma coisa, não importa como você entrou aqui, não importa a situação que você está vivendo aqui, nessa noite, Deus quer trazer honra para você, Deus quer trazer vitória para você, Deus quer trazer sucesso para você, porque no lugar da vergonha, Deus vai dar para você dupla honra em nome de Jesus. Sabe, Adulão é um lugar que aceita os perseguidos, os injustiçados, e os redime, os transforma e os torna nova criatura. E eu vou dizer para você, e eu concluo a minha palavra aqui, embora Davi fosse um fugitivo nas cavernas de Adulão, embora Davi parecesse um delinquente fugitivo, fugindo, mas Davi sempre esteve refugiado no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: confia no Senhor, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero dizer para você, ouça a palavra que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Deus quer te colocar em lugares altos nessa noite. Deus quer tirar todo o tempo de humilhação, todo o tempo de vergonha, e quer te levar a lugares de destaque em nome de Jesus. Mas você precisa crer nisso nessa noite.
E se você crê nisso nessa noite, se você entende que essa palavra é para você, se você entende que essa palavra veio ao encontro daquilo que você está precisando, eu quero que você não seja movido pela emoção, mas eu quero que você seja movido pelo Espírito de Deus. E se essa palavra faz sentido para você nessa noite, se você precisa de uma caverna de Adulão na sua vida para reorganizar os valores, para entender o significado profético das coisas, para você entender a profundidade que Deus quer te levar, e para você ser colocado em lugar de destaque, eu quero que você se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.